Olá, boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Espero que estejam animados para essa nossa primeira aula. Eu preparei um conteúdo bem bacana para nós iniciarmos. Então, antes de começar qualquer coisa, eu quero esclarecer vocês, né, que para quem está aqui assistindo no YouTube, primeira aula nós decidimos agora de última hora disponibilizar essa aula de forma grátis, né, principalmente pelo motivo de que essa aula, ela mostra a necessidade e a importância que todo católico tem de estudar muito, estudar de forma séria e profunda. E então, para quem não sabe, né, para quem está completamente por fora, nós estamos iniciando um catecismo para adultos, justamente por conta dessa necessidade de estudarmos, de nos aprofundarmos nas verdades da fé católica, porque a fé católica, ela é o farol, né, é a luz que ilumina a nossa inteligência e que guia o nosso intelecto, que dá as balizas para o nosso intelecto. Então, quando não é impossível falar de vida intelectual de forma séria sem falar sobre fé católica. É com base no conhecimento da verdade revelada que nós vamos entender de verdade qualquer outra coisa, né? Sem a qual a nossa vida vai ser uma completa bagunça, uma completa perda de tempo, uma completa falta de ordem. Então, é muito importante isso. E em todo conhecimento existe uma hierarquia, né? Nós sempre precisamos iniciar os nossos estudos, o entendimento de qualquer coisa, com base nos princípios. E tudo é causado por Deus, né? Deus é a causa primeira de tudo aquilo que existe. Então, não há como entender de forma séria e profunda qualquer assunto se você não entender para o que as coisas se ordenam e por que por quem elas foram feitas, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de hierarquia de assuntos a serem estudados, é evidente que os assuntos abordados no catecismo são os mais importantes e os mais principais, né? E por isso mesmo, no São Pio X diz que o estudo do catecismo é o estudo mais importante que nós vamos realizar ao longo da nossa vida, né? E, infelizmente, muitos católicos, e sem contar aqueles que não são católicos, né, ou se dedicam muito pouco a esse estudo, ou nada, né? Então, nós devemos fazer o contrário. Se nós quisermos restaurar a civilização, aquilo que um dia ela já foi, aquilo que um dia ela já alcançou, e talvez, né, chegar a um nível talvez até maior do que isso, nós só conseguiremos alcançar isso se as pessoas dessa sociedade tiverem um conhecimento da doutrina e dos princípios filosóficos, né, que são nada mais do que a nossa razão natural, né, a luz natural do nosso intelecto que foi dado por Deus, e que não pode ser, né, bem utilizado, como já disse. Se não forem balizados pelas verdades reveladas, se nós não tivermos uma sociedade que conhece muito bem, que tem esses princípios muito bem fundamentados na sua inteligência, que não só tem um conhecimento teórico, frouxo, vago sobre isso, mas que consegue ver essas coisas na realidade, no nosso dia a dia, e que consegue rapidamente pensar e tomar decisões com base nesse conhecimento, com base nesses princípios, então nós jamais teremos uma sociedade realmente católica, e podemos dizer uma sociedade realmente boa, realmente nobre, como nós todos desejamos ter para as nossas famílias, para os nossos filhos, né? E assim por diante. Então, por isso, nós estamos disponibilizando essa primeira aula de forma grátis, e depois isso tudo vai fazer parte de um curso extenso, tá? Eu contei pelo menos 42 aulas, mas é bem provável que sejam mais do que 42 aulas, tá? Porque os assuntos são muito longos e extensos, a forma com que eu pretendo tratar ela é bem aprofundada, então, né, as aulas pelo menos 1 hora, então nós teremos com certeza mais de 50 horas de conteúdo aqui, tá? Ao longo de mais de 42 semanas. 42 semanas será o mínimo, provavelmente será mais, talvez mais até do que 1 ano de curso de catecismo para adultos. Então, para quem nunca fez o catecismo, seja bem-vindo, vai ser algo excelente, algo que com certeza vai mudar a sua vida. E se você já fez o catecismo, com certeza também vai ser algo muito bom, porque você vai ter a oportunidade aqui de se aprofundar nisso, né, nesse conhecimento, nesse estudo, fazer conexões com outras matérias, né, que no final das contas, todos os conhecimentos e toda a ciência humana
se volta e converge de alguma forma ou de outra com o assunto do catecismo, tá? Então, quando a gente olha para as outras religiões, essas religiões iniciáticas, né, como é, por exemplo, o Islã, e eles têm lá aquele conhecimento oculto que somente os sábios possuem, e eles se escondem dentro de uma tarica ou de alguma coisa para lá eles divulgarem aqueles conhecimentos que somente os grandes sábios possuem, e com isso eles têm um maior domínio sobre a realidade. Na Igreja Católica, né, que é a verdadeira e única religião que existe, isso jamais poderia acontecer. Esse conhecimento tão grandioso e tão profundo, que seria de forma análoga a essas outras falsas religiões, ele está contido no catecismo, né? Então, é um conhecimento muito profundo que nós todos podemos aqui nos debruçar e estudarmos a vida inteira. Só que poucos alcançarão, poucos conseguirão extrair aquilo que existe de precioso dentro desse conteúdo, dentro desse conhecimento, porque são poucos os que vão estudar isso aqui de maneira realmente aplicada, né, que vão realmente se dedicar a entender e meditar isso aqui, por que as coisas são assim, por que não é de outra forma, enfim, e tentar entender isso aqui mesmo, e aplicar, sobretudo aplicar nas suas vidas. Então, o catecismo, ele é tudo isso, tá bom? Então, antes de iniciar, convido vocês a fazermos uma oração. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das suas consolações. Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Então, a nossa base, né, aqui será, não podia ser outra, é o Catecismo de São Pio X. Tem que ser algo simples, tem que ser algo acessível. Então, se vocês não têm, eu imagino que a maioria tem em casa, o Catecismo de São Pio X, quem não tiver, vale muito a pena adquirir, é barato. E é claro que nós não vamos nos ater somente ao conteúdo do Catecismo de São Pio X, embora é aquilo que eu disse. Aqui está colocado de forma muito resumida, muito simples. Mas quando a gente vai meditando e vai extraindo isso aqui, conectando com outras coisas, vocês vão ver quanto conteúdo tem nesse pequeno livrinho. Ok, então vamos lá. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, isso no mundo inteiro, mas é um grande problema dos católicos, né? Aqueles que estão chegando na fé católica, se converteram há pouco tempo, ou mesmo aqueles que não se converteram há pouco tempo, né? Talvez já tenham até sido educados numa família católica. Mas acontece que nos últimos anos, nas últimas décadas, foi se criando dentro dos meios católicos uma noção de que o católico em geral, ele deveria como que fazer um ato cego de fé. Isso tem suas raízes lá em Kant, isso tem suas raízes no protestantismo, né? Nós não vamos aprofundar sobre isso, mas o fato é que já há muito tempo se vem pregando e ensinando
de forma meio sutil, quase que sem ser dito manifestamente, mas que o católico ele não deveria realmente se dedicar a estudar aquilo que ele conhece dentro da doutrina católica. Simplesmente ele deveria receber aquilo e aceitar cegamente, né, como um fanático, digamos assim. É claro que a fé, ela é algo para por ser exercido pela nossa vontade, mas ela não é algo simplesmente cego e irracional que as pessoas, empregam para você, né, pregam para você: "Ó, você tem que acreditar nisso, porque eu estou falando que é assim", e fim de papo. Não é, as coisas não são assim. Nunca foi assim. Senão São Tomás de não teria feito a Suma Teológica, não teria escrito a Suma contra os Gentios, enfim. A fé, ela é uma virtude intelectual. Ela nos faz crer, acreditar naquelas verdades que nós não podemos alcançar pela nossa inteligência, mas que, porém, são perfeitamente racionais e que precisam de uma estrutura racional para que façam sentido, para que seja algo realmente é, conveniente com a própria grandiosidade de Deus, né? Se nós pudéssemos fazer um estudo que reunisse tudo aquilo que é ensinado por todas as falsas religiões, e nós comparássemos aquilo que elas ensinam com o que a religião ensina, católica ensina, nós veríamos que todos os dogmas de fé, embora não possam ser provados por meio da razão, são, com certeza, os mais prováveis e os mais racionais de todos. Você pegar e comparar com todos, você vai ver, não, olha, até onde nós podemos chegar com a nossa razão, esse aqui se mostra o mais provável de ser verdadeiro, né? É o mais racional, é esse aqui. Os outros sempre vão falhar, os outros sempre vão ser irracionais num ponto ou no outro. Então, isso porque a fé católica ela é algo profundamente racional. Não tem nada de racional na fé católica. Ser católico é ser racional, de tal modo que eu posso afirmar com tranquilidade que se uma pessoa for estritamente racional e ela procurar utilizar o melhor método intelectual possível para buscar a verdade, ela não tem outra escolha senão se tornar católica. Ela não tem. Ateu ela não vai poder ser, qualquer outra religião, se ela estudar de verdade, ela vai ver as contradições ali, não tem. A coisa simplesmente não fecha, né? E a religião católica, ela é a única que quando você procura resolver todos os problemas, todos eles têm respostas, todos eles são racionais, todos eles são explicados, e você consegue conectar isso de maneira racional, embora você não consiga provar de maneira racional. Você consegue conectar, você consegue dar uma razão para isso, né? De forma perfeitamente racional, inclusive para os dogmas da fé, né? E isso a gente vai ver aqui ao longo do curso de maneira bastante aprofundada, bastante extensa, né? Isso aos poucos vai ficar algo bem claro para vocês. Então, foi se criando essa noção de que não, a fé é algo absolutamente racional. Nós chegamos num campo onde simplesmente as coisas não fazem sentido. Elas não fazem sentido, elas contrariam a nossa razão, elas contrariam aquilo que nós observamos da realidade, mas nós temos que acreditar, nós temos que crer. E isso é uma mentira, isso é falso, isso não é fé. Tá? Estão mentindo para os católicos, estão mentindo para as pessoas, estão levantando o espantalho para depois eles levantarem um falso intelectualismo, uma falsa racionalidade, né? Nós aqui somos os cientistas, nós aqui temos o método intelectual, nós somos os iluminados, né? Isso vem lá dos iluministas, né? Dos maçons que combateram muito por essa causa, de que eles eram aqueles que tinham a razão contra, né, os fanáticos irracionais, que eram, sobretudo, evidentemente, os católicos, né? E isso não é assim. Mas acontece que muitos católicos compraram essa ideia. Eles acabaram acreditando, né, de que, não, eu sou católico, então eu entrei dentro aqui de uma luta, de um jogo, onde de um lado eu tenho lá os iluministas racionais, e do outro eu tenho aqui os católicos que têm a fé e são irracionais, né? Então, como eu sou católico, eu tenho que entrar dentro desse time aqui. Então, eu não posso estudar, eu não posso me colocar perguntas, me colocar questões, né? Não, eu tenho que ficar quietinho, permanecer na minha ignorância e exercitar a minha fé, né? Rezar meu rosário, rezar meu terço, quando fazem isso, que é claro, algo muito bom, mas nós vamos entender que é muito importante nós cultivarmos a nossa inteligência, nós cultivarmos o nosso conhecimento,
para justamente nós podermos fortalecer a nossa fé. Porque naquilo que nós temos ignorância, é justamente ali que o demônio vai vir, que ele vai deturpar tudo, né. Nos campos onde o homem não enxerga com clareza, é ali que o demônio facilmente distorce as coisas. E muitas vezes as pessoas buscando até, algo, eh, que seria bom, ou que parece bom aos olhos delas, né, aos olhos delas, eh, acabam se distorcendo, se caindo fora do caminho, e enfim, muitas vezes até perdendo a fé, justamente por conta da ignorância. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, né, justamente para a gente começar isso aqui, para vocês entenderem a gravidade desse assunto. Claro que é um exemplo muito extremo, mas os exemplos extremos eles servem justamente para ser como que caricaturas, né, que mostram, a que grau as coisas podem chegar. E aí nós vendo aquele extremo, a gente consegue muitas vezes, identificar na nossa própria vida determinadas coisas que não chegaram lá ainda, mas que se dirigem para lá de alguma forma. Então, certa vez isso aconteceu comigo mesmo, tá. Então eu vi isso tudo. Eu conheci um senhor de idade já, mais de 70 anos de idade, e me aproximei dele, ele gostava muito de mim, e nós tivemos uma certa amizade. Ele era, se dizia católico e tudo, e eu via que ele rezava bastante, era uma pessoa, assim, muito aplicada, muito dedicada, né, sempre querendo trabalhar, ajudar os outros e tudo mais. E certa vez, enfim, nós estávamos fazendo uma atividade juntos e quando nós terminamos, eu pedi para nós fomos embora, assim, nos despedimos e eu pedi para ele rezar por mim. E ele: "Ah, tudo bem, vou rezar por você, reza por mim também". Beleza. Aí passou-se alguns dias, eu reencontro com esse senhor, e esse senhor me diz o seguinte, ele: "Olha, você pediu para eu rezar por você, eu rezei por você, e quando eu estava rezando o terço, eles me disseram certas coisas", e ele começou a falar, né. Primeiro eu estranhei, como assim disseram? Como eles disseram? Mas tudo bem, fiquei quieto, né, ouvindo, e ele começou a falar certas coisas sobre a minha vida. E ele falando aquilo, né, é uma coisa impressionante, porque eu conheci ele há muito pouco tempo, né. Eu morava em outro lugar, aconteceu, né, que nós nos cruzamos numa determinada religião, ele vive numa determinada região, ele vivia em outro lugar do país, eu em outro, se não me engano chegou a viver até fora do país, se não me engano. E ele, pouco tempo me conhecia, ele começou a falar muitas coisas a respeito da minha vida, né, muitas coisas sobre a minha vida. E coisas que estavam acontecendo e coisas que eu esperava que aconteceriam. E ele falando: "Olha, eles falaram isso, falaram aquilo outro e tal". E eu: "Poxa, mas eu não sei quem falou, mas quem falou me conhece muito bem, porque, né, coisas que eu nunca conversei com ninguém, coisas que eu nunca comentei com ninguém, como é possível que esse cara saiba, que esse camarada saiba o que eu tô que o que se passa dentro de mim, como é possível?". E aí, ele terminou aquela conversa toda, de repente ele para, né. Como se tivesse parado o influxo, né, que ele estava recebendo, e me fala algo sobre o budismo. E aquilo, assim, foi um choque tremendo, que eu, assim, no primeiro tudo aquilo que estava me falando, e de repente ele me fala sobre o budismo, e me falando que o budismo era uma religião de grande misericórdia, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei quieto, e eu fui embora. Bom, passaram uns dias, eu decidi ficar observando ele, e eu percebi que esse senhor passava por uma vexação diabólica. E quando ele rezava, ele recebia certas mensagens que ele achava que era de Jesus, Maria, etc, mas na verdade era o demônio. E isso cada vez foi ficando mais claro conforme eu convivia com ele, isso principalmente porque ele não tinha o conhecimento da doutrina católica. Então ele era um cara que rezava o terço, rezava, digamos assim, com profunda devoção, recebia certas mensagens do além quando estava rezando, e mas não tinha o conhecimento mínimo, mínimo, mínimo da doutrina. Falava coisas completamente absurdas, absolutamente absurdas. E eu fiquei ali durante algum tempo sem saber o que fazer. Poxa, como é que eu chego para um camarada que tem mais do que o dobro da minha idade, sei lá, talvez o triplo da minha idade, e, e eu digo para ele que ele vive talvez a vida inteira, é uma enganação, enfim. Aconteceu um dia lá, para resumir a história,
que ele, não sei por que, começou a me contar diversas experiências místicas que ele, entre aspas, místicas que ele teve, e eu expliquei para ele: "Olha, desculpa, eu tô aqui já percebendo isso aqui há um tempo, já tô vendo que isso aqui tá tudo errado, eu preciso te dizer, tá, mas isso aí que tu tá que quem tu conversa aí, na verdade são demônios", e tal. Aí o cara virou uma fera comigo, ficou muito bravo, enfim, foi uma briga que aconteceu e depois disso ele nunca mais falou comigo, ele sumiu, nunca mais vi ele. Ah, mas o que é interessante aqui é o seguinte: nós temos uma pessoa que se dedica, né, a buscar a religião, se dedica de certa forma, entre aspas, a buscar a verdade, se dedica a rezar e tudo mais, mas que não se dedicou a aprender, a querer aprender aquilo que é o mais básico da religião, ou seja, ele faltava o catecismo, faltava simplesmente um catecismo bem feito, um catecismo bem estudado, bem meditado, para que ele entendesse as verdades mais simples da fé, né? Se ele tivesse esse conhecimento, jamais ele cairia nessa ilusão, que ele acabou caindo. Mas isso acontece em diversos graus com muitas pessoas. Tá? Muitas pessoas têm, e aí, evidentemente, não precisa chegar no nível dele, né? Mas muitas pessoas se dedicam a rezar e tudo mais, mas acabam caindo em certos excessos, né? No tratamento com os filhos, né? No tratamento do esposo com a esposa ou da esposa com o esposo, na condução dos negócios, na família, enfim, na relação com outras pessoas, né? Criam-se escrúpulos, criam-se excessos, criam-se diversas coisas, fantasias e coisas mais, né, mirabolantes por falta de conhecimento, por falta de estudo. Isso porque a nossa vida espiritual ela está profundamente ligada, profundamente conectada com a reta compreensão da verdade. E essa compreensão da verdade nós alcançamos, na maioria das vezes, nos casos ordinários, por meio do estudo. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu. A maioria das pessoas hoje em dia sabe ler, né? Então, se você sabe ler, você já recebeu um dom que você deveria utilizar, né? E para que você utiliza esse dom? A maioria das pessoas sabe ler só para ler Instagram, ficar lendo internet, né? Mas não estuda de verdade. Então, Deus deu esse dom para você utilizar. Você tem uma capacidade a se introduzir na vida intelectual e receber, então, diversos conhecimentos que são necessários você receber. E Deus quer que você aprenda as coisas dessa forma, né? Não, é claro que Deus quer que você reze, é claro que Deus quer que você receba o sacramento, isso aí com certeza é o mais importante que nós devemos fazer. Mas Deus quer que você estude para que você entenda por que você está rezando. Deus entenda como você deveria rezar. Para que Deus entenda que, olha, você rezou agora, mas você também tem os seus deveres. E como é que você executa esses deveres? Como é que você faz isso da melhor maneira, de maneira cristã, de maneira católica, né? Então é por isso que São Pio X diz o seguinte: deste mal que padece a religião, não há ninguém, animado do zelo da glória divina, que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, como cada qual as encontra diferentes, né? Ou seja, as pessoas investigam por que tudo está tão ruim assim. Algumas pessoas dizem que por conta de um motivo, outras por conta de outro. Então, propõe diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reino de Deus na terra. Não proscrevemos, veneráveis irmãos, os outros juízos, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Então, São Pio X diz aqui que, na opinião dele, o principal motivo da grande destruição, né, em todos os sentidos, que tem acontecido na humanidade, por conta, evidentemente, dessa corrupção das almas, né, e do afastamento de Deus, se dá por conta da ignorância. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Se os pais de família soubessem o que é um pai de família católico, quais são os princípios que ele deveria defender, por que ele deveria dar a própria vida para defender esse princípio ou aquele outro,
as coisas jamais teriam chegado ao ponto que chegaram. Se as mães católicas entendessem a mesma coisa e assim por diante. Então, é porque as pessoas não têm a inteligência formada, elas não conhecem a verdade, e porque elas não conhecem a verdade, elas não têm esses princípios formados, né, nas suas vidas, então elas acabam se corrompendo e cedendo nas coisas, hoje em dia, né, nas coisas mais ridículas e absurdas, né, que nós jamais poderíamos imaginar que o homem chegaria a esse ponto. Então ele diz também o seguinte: com razão dizia o apóstolo São Paulo, ao escrever aos de Éfeso, aos fiéis de Éfeso, né? E nem sequer se nomeie entre vós a fornicação ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices. Chocarrices, para quem não sabe, são como piadas, né? Como fundamentos deste pudor e santidade, com que se moderam as paixões. Pois assim, perdão. Então, ele pediu para fazer isso, né? Não vivam desta forma. E como fundamento desse pudor e santidade com que se moderam as paixões, São Paulo pôs as ciências das coisas divinas. Então, qual é o remédio para que não se viva dessa forma que São Paulo falou para não viver? Cuidai, pois, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos. Portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual é a vontade de Deus. Então, uma frase muito simples, mas quando a gente para meditar, primeiro, né, uma coisa que bem interessante de se reparar. Vocês percebem que São Paulo utiliza determinadas palavras, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que ele utilizou essas palavras e não outras. E qual o verdadeiro sentido e significado dessas palavras. Então, por exemplo, prudência. Quem hoje em dia entende o significado da palavra prudência? Dom Tomás dedica um tratado inteiro a simplesmente explicar o significado dessa palavra, prudência. Ele explica lá quais são as oito partes da prudência, o que é prudência, o que não é, o que é falsa prudência, e diversos ensinamentos desse tipo, né? Insensatos, a Sagrada Escritura, os padres, os santos utilizam essa palavra insensato. O que significa ser um insensato? Nessa aula a gente vai aprender o que significa ser um insensato. Circunspecto, o que é ser uma pessoa circunspecta? Qual o sentido disso? E assim por diante. Então, vejam que tem diversas palavras aqui. É uma frase muito pequena, mas quando a gente estuda, medita e conhece esses termos aqui, você vai ver que daria para escrever um livro sobre essa pequena frase, né? Então, andai com prudência. A prudência, ela é, sobretudo, a aplicação da razão nas nossas vidas, né? E a aplicação da razão, evidentemente, nutrida pela ciência, porque como ele mesmo disse, ele pôs a ciência das coisas divinas, a ciência, o conhecimento das coisas divinas. E nós, tendo esse conhecimento, pelo qual o livro, Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 3, na primeira parte, e capítulo 5, versículo 15, nessa segunda frase aqui. Então, a prudência, ela é, sobretudo, a aplicação do nosso conhecimento, né, nas coisas que nós estamos fazendo. Está falando aqui de forma muito resumida, é claro. Então, quer dizer, nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Se nós não quisermos viver como diz aqui, na impureza, como insensatos, torpes, etc. Então ele diz, sentença justa, porque a vontade humana mal conserva algum resto daquele amor à honestidade e à retidão, posto no homem por Deus Criador. Seu amor que o impelia para o bem, não entre as sombras, mas claramente visto, depravada, todavia, pela corrupção do pecado original e esquecida quase de Deus, seu Criador, a vontade humana acaba por inclinar-se de todo a amar a vanidade e a buscar a mentira. Extraviada e cega pelas más paixões, necessita de um guia que lhe mostre o caminho de volta à via da justiça, que desgraçadamente abandonou. Este guia não se há de buscar fora do homem, e de que a própria natureza o proveu. Percebam, palavras de São Pio X. Nós vamos falar sobre isso hoje. Que a própria natureza o proveu. É claro que Deus é o criador da natureza, né?
mas por dizer que Deus deu isso de forma natural. E é a própria razão, né. Então, essa faculdade que nós que nos aproxima de Deus, a faculdade natural e a própria razão. Mas se a razão lhe falta, sua verdadeira luz, que é a ciência das coisas divinas, isso aqui é muito importante, cederá que ao guiar um cego a outro cego, cairão ambos no buraco, né. Nós temos a nossa razão natural, nós devemos utilizar a nossa razão natural, mas a razão natural, se não for guiada pelas verdades reveladas, né, ou seja, por aquilo que é a fé da Igreja Católica, então nós seremos como cegos. O santo rei Davi, glorificando a Deus por esta luz da verdade que lhe infundira na razão humana, dizia: "E impressa está em nós a luz do teu rosto, ó Senhor", né? Impressa está em nós a luz do teu rosto, ó Senhor. O que significa isso? Significa justamente a nossa razão natural. O homem recebeu como que a marca do rosto divino sobre si mesmo, pela qual, utilizando essa marca, digamos assim, ele pode comparar as coisas e dizer: isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. É, e assinalava o efeito desta comunicação da luz, acrescentando: "Infundiste no meu coração uma alegria maior, a alegria com que, alargando o coração, se corre pela senda dos mandamentos divinos." Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente adquire esse conhecimento, ele faz crescer em nós um ardente desejo de seguir a lei de Deus, de buscar os caminhos de Deus, de buscar os mandamentos de Deus, né? Porque toda a lei que Deus nos oferece emana da própria razão natural, né? O homem, com a sua inteligência, ele pode chegar ao conhecimento de que essas coisas são assim, por exemplo, por que que Deus manda que o homem case com uma mulher, não com outro homem? Eles mandam casar com uma mulher, e é só uma mulher, não é duas, nem três, nem quatro. Por que que Deus manda isso? Será que é só porque Deus quis? Não, é porque é racional que seja assim. Deus, o homem, se pensar de maneira séria nesse assunto, ele vai chegar a uma conclusão, ele não tem melhor resposta, não existe uma opção melhor para a vida humana, né? Se o homem quiser viver segundo a sua natureza, da maneira mais perfeita possível, ele vai seguir isto exatamente que Deus nos deu por mandamento. É claro que se Deus nos deu por mandamento, agora a gente não pode fazer de outra forma, né? Com os judeus, por exemplo, Deus permitiu antigamente, na antiga lei, isso justamente por conta desta sombra que existe na inteligência humana, porque o homem, né, quando foi criado por Deus, quando Adão foi criado, ele tinha o conhecimento pleno de todas as coisas. Não era preciso dar uma lei a Adão, porque Adão sabia exatamente o que era o melhor. Ele não vou fazer isso, porque isso é escroto, isso é ridículo, isso só vai me fazer mal. Como que eu posso querer fazer uma coisa dessa, né? Então, não era necessário que fosse dada uma lei. Foi dada uma lei única, que era: não comerás esse fruto. Mesmo assim, ele não obedeceu. Mas, no concernente às coisas da vida humana, ele sabia muito bem o que era bom, o que não era. E assim, os homens que vieram da linhagem de Adão tinham esse conhecimento, né? Foi só depois de muitos milhares de anos que Deus foi dar os 10 mandamentos, quando os homens já tinham se afastado de tal modo de Deus, né? E aí, quando o homem começa a viver no pecado, começa a buscar somente aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe agrada, ele começa a destruir a sua inteligência, né? Porque a nossa inteligência foi feita para alcançar as coisas segundo a ordem devida, né? E o homem, a ordem devida do homem é ordenar, buscar todas as coisas para a honra e glória de Deus, né? Nada fora de Deus. Então, quando o homem abandona isso e começa a se dedicar ao que ele gosta, ao que lhe dá prazer, ele passa a utilizar a sua inteligência de forma contrária ao que ela foi feita para ser utilizada, contra a sua natureza. Quando ele faz isso, ele passa a deturpar a sua inteligência. E isso vai sendo feito, é claro, aos poucos, né? E de geração em geração, a inteligência do homem se tornou cada vez mais obscura, de tal modo que chegou no ponto que era preciso explicar o mais óbvio. Olha, vocês não podem matar, vocês não podem roubar, vocês não podem cometer adultério. Enfim, foi preciso dar uma lei para as pessoas entenderem isso. Mas antes não era preciso dar essa lei, porque as pessoas sabiam disso de forma natural, elas olhavam
para a vida e pensava, pô, por que eu vou fazer isso? Eu não sou tão estúpido. Eu sei que eu só vou me ferrar e ferrar os outros se eu fizer isso. Então, aqui nós percebemos uma coisa muito importante. A razão natural, o exercício da razão natural e, digamos assim, o fortalecimento, a iluminação, a clareza da razão natural, ela é absolutamente indispensável se nós quisermos viver conforme a fé. Ela é absolutamente indispensável. Não existe a pessoa dizer, eu vou ficar com a fé aqui e vou esquecer tudo o resto. Não vai. Simplesmente isso não vai acontecer. Por quê? Porque a própria fé ensina para você viver conforme a razão. E como é que você vai viver conforme a razão se você não tem razão? Se você não sabe utilizar a razão? Se você, por exemplo, não sabe o que é razão natural, não sabe o que é concernente à moral natural, por exemplo. Enfim. Porque na maioria dos atos do seu dia a dia, você não tem um mandamento para fazer isso. Você não tem um mandamento que diga lave a louça. Você não, não tem um mandamento que mande você, enfim, fazer tudo que você tem que fazer. Saia do celular. Você já está 2 horas no celular vendo bobagem. Não tem um mandamento que manda você fazer isso. Você tem que utilizar a sua inteligência para perceber, olha, Deus mandou certas coisas. Deus falou certas coisas, olha, que o bom homem deve viver desse modo. Então eu tenho que utilizar aquilo como um princípio, e utilizando a minha inteligência, eu vou meditar nesse princípio, o que realmente significa isso, e aí eu vou começar a tirar as conclusões. E aí, tirando as conclusões, depois eu vou começar a comparar, olha, como é. Essas conclusões aqui dizem que um homem de verdade, deveria viver mais ou menos dessa forma. E eu estou vivendo mais ou menos dessa forma? Não. Estou vivendo de forma contrária. Bom, então preciso virar gente, preciso dar jeito na minha vida. Então, para isso, nós precisamos da razão natural. Precisamos, evidentemente, da fé, como já estamos falando desde o início. Nós precisamos da fé porque a fé nos dá ali os princípios mais elevados, os princípios, entende? Ele serve como a modo de direção. Então, você tem aqui diversas conclusões que você tira lá de um único princípio. Então, é como uma pirâmide, né? Agora, não venha, por favor, me falar aqui de simbolismo maçônico, né? É como uma pirâmide, você tem os princípios mais elevados lá no topo e todas as conclusões, todos os atos que você vai fazer ao longo da sua vida. Então, em algum lugar daqui tá quando você tem que lavar a louça, em algum lugar daqui tá quando você tem que dobrar as roupas, como que você deve se vestir, como que você deve conversar com seu vizinho, como que você deve tratar sua esposa, como que você deve educar seus filhos, tá tudo ali, dentro de toda a sua vida, né? Se você agora fica parado 5 minutos aqui descansando ou se você tem que fazer outra coisa. Tá tudo aqui. São conclusões. Só que nada disso vai estar escrito para você num livro dando regras dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. São tudo conclusões que você chega a partir da sua inteligência natural, partindo de certos princípios, e aí pode ser até que você esteja partindo de certos princípios sobrenaturais. Por exemplo, vou dar esmola. Vou dar esmola para esse mendigo aqui. Por que eu vou dar esmola? Porque eu sei que a caridade é algo agradável a Deus, agradável ao Senhor. Eu sei que a esmola, ela apaga uma multidão de pecados. Então, eu estou partindo de um princípio sobrenatural, mas eu estou utilizando a minha inteligência natural para chegar a uma conclusão de que, olha, agora, nesse momento aqui, eu vou pegar esses 10 reais e vou dar para esse cara. Então, a razão natural é absolutamente necessária. Então, muitas pessoas acabam entrando na religião católica, como eu disse, e aí elas têm uma determinada vida, né? Uma determinada forma de viver. E, bom, o que o católico deve fazer? O católico deve ir na missa os domingos. Hoje em dia, principalmente, isso é uma grande graça que o Brasil tem, e isso no mundo todo está se espalhando. Tem que rezar o terço. Todo mundo, pelo menos que é católico, minimamente decente, reza o terço e toda hora tá falando que tem que rezar o terço. Tá muito bem. Se o cara já é um pouco melhor, ele vai nas missas ao domingo, ele reza o terço todo dia, vamos lá. O cara reza o terço todo dia. Se ele reza o terço todo dia, ele vai na missa. É claro que uma hora ou outra a ficha vai acabar caindo. Não é possível. Não é possível que ele vai passar a vida toda e não vai se dar conta disso. Mas é o seguinte, ele precisa, quando cair a ficha dele, né, ele vai se dar conta do seguinte, olha, não basta só eu ficar indo na missa domingo e ficar rezando o terço aqui. Porque é o seguinte, existe todo o resto da minha vida, né? E eu não posso viver o resto da minha vida como um pagão, como uma pessoa qualquer. Não, eu preciso viver todo o resto da minha vida, todos os meus atos, todos os meus pensamentos,
como um católico, né? Qual é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus de todo o coração, toda a tua vontade, toda a tua inteligência. Então nós temos que, em tudo na nossa vida, dedicar a Deus, né? Todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, tudo que eu faço. Então, o católico deve lavar a louça como um católico. O católico, ele deve se vestir como um católico. O católico, ele tem que fazer tudo na sua vida, ele tem que estudar, ele tem que fazer tudo, trabalhar, conversar, tudo como um católico. E como que é isso? É da melhor forma possível, segundo a nossa razão, segundo o melhor que nós podemos conhecer, né? Então, isto é absolutamente, é o que nós podemos dizer, chamar, melhor dizendo, de uma vida prudente. Então, aquele varão católico, aquele homem católico, aquela mulher católica, que vive de maneira verdadeiramente agradável a Deus, ele vive de maneira prudente. E isso vocês vão ver nas Sagradas Escrituras, a gente acabou de ler aqui no Catecismo de São Pio X. E o prudente, ele é o contrário do insensato. Então, o que é o insensato? Nós temos que entender o que é o insensato para nós não vivermos como ele. Carol, por favor, me traz uma água. Para nós não vivermos como um insensato. Então, o que é o insensato? O insensato, vocês já perceberam que tem aquelas pessoas que fazem tudo errado na sua vida, só se ferram, e mesmo assim continuam fazendo isso? Todo mundo já viu isso, todo mundo já percebeu isso, eu sei que todo mundo já se perguntou como é que é possível que isso acontece. Eu vou falar aqui, me desculpem os politicamente corretos, mas vamos falar a verdade como ela deve ser dita. Todo mundo já viu, aquele cara muito gordo, e aí a pessoa se pergunta assim, como é que o cara chega no estado desse? Como é que o cara tá, né? Já viu aqueles programas lá dos... O cara pesa 500 quilos. Acho que todo mundo se pergunta como é que o cara chega a pesar 500 quilos? Como é possível isso? Um bêbado, quem nunca se deparou com aqueles bêbados na rua lá que, sei lá, alguém te conta, o camarada tinha uma empresa, era rico, tinha uma mulher belíssima, não sei o quê, e aí aconteceu qualquer coisa, o cara começou a beber, e agora tá aí, vivendo aí atirado na sarjeta. Como que o cara chega a se destruir de tal modo, sem aparentemente perceber, e continua buscando aquilo que justamente é a razão pela destruição da vida dele. No caso, o bêbado continua buscando a cachaça todo dia, e ele morre se não tiver cachaça. E aquele cara que é mega obeso, ele continua tendo que comer, aquilo tá matando ele, mas não importa, ele tem que comer. Então, como é que as pessoas chegam a isso? Isso é justamente o que se chama o insensato. Por que ele é insensato? Ele é insensato não porque ele não tenha inteligência, não porque ele seja burro. Muitas dessas pessoas insensatas, às vezes são muito inteligentes, utilizam a inteligência de uma forma assim que você, né, muitas vezes fica de boca aberta, mas utilizam somente para buscar aquilo que não deveriam buscar. Então, existe em nós uma coisa chamada inteligência, existe uma coisa em nós chamada apetite. Nós temos, então, o nosso apetite, ele se divide em dois tipos, né? Um apetite intelectual e um apetite carnal, né? Concupiscível. Depois a gente vai entender melhor isso. E então nós pelo simples fato de sermos animais, nós desejamos certos prazeres, né? E aí, às vezes, não fica só no nível dos prazeres, tá? Mas só vamos ficar hoje aqui no nível dos prazeres, porque é mais fácil para todo mundo entender. Tá? Mas tem pessoa que busca dinheiro, busca sucesso e tá mais ou menos, continua sendo insensato. Então, ele percebe que aquilo dá um determinado prazer para ele. E prazer é bom, prazer é uma coisa boa. Quem não gosta de sentir prazer? Deus é quem fez o prazer. Quem é que vai dizer que o prazer é uma coisa ruim? Então, o prazer é muito bom, só que tudo nessa vida tem que ter medida, tem que ser regrada pela razão. Então, o camarada simplesmente ele percebe, olha, isso aqui é gostoso. E ele passa a tomar essa sensação como se fosse o próprio bem, como se fosse a própria felicidade. E, justamente, a nossa inteligência ela é feita para buscar a felicidade. Só que ela não é feita para buscar a felicidade nos prazeres carnais.
ela é feita para buscar a felicidade, sobretudo pelo conhecimento da verdade, sobretudo pelo conhecimento de algo que serve de princípio, de bússola, né, que mostra, olha, isso aqui é a verdade. Então, se isso aqui é a verdade, isso aqui é o bem. Se é o bem, é isso aqui que deve ser feito. Então, é isso aqui que eu devo fazer. E aí você vai se deparar com a situação onde muitas vezes você vai ter que dizer: "Não, chega, né, chega, tá, eu sei que é gostoso, eu sei que é bom, e mas não é racional continuar comendo desse jeito. Eu já estou saciado, eu só preciso comer para viver", é como meu pai falava: "A gente come para viver, não vive para comer". Então, ah, chega, tem um limite, tudo tem um limite nessa vida, a razão, a inteligência nos mostra isso, né. E eu como então para minha saúde, para ter saúde, para ter força para trabalhar e fazer as coisas que eu tenho que fazer, né. E eu trabalho para determinada finalidade, então, nessa subordinação de meios de ações, nós vamos chegar a um primeiro princípio. Esse primeiro princípio será sempre Deus, né. Então, tudo converge, por mais diverso que seja, converge a uma única finalidade, que é o próprio Deus. Então, eh, o insensato, ele é o contrário. Ao invés dele utilizar a inteligência para simplesmente pensar, meditar, olha, o que eu devo fazer na minha vida? Se eu quero ser feliz, o que me traz felicidade? E assim por diante. O que realmente é o bem e o que realmente é o mal? E ele parar e simplesmente meditar nessas coisas, é só o que ele deveria fazer? E aí, uma vez que ele entendesse, então ele poderia ter um critério, né, para suas ações, entender: "Olha, eu devo agir dessa forma". Ele não faz isso, simplesmente ele sente um prazer: é gostoso. Se é gostoso, então é isso que eu quero". E ele fica simplesmente nisso. Então, o que que é o insensato? Ele é uma pessoa que tem a inteligência, que tem a razão, só que não usa. É como se não tivesse, porque ele não usa. Ele só usa a inteligência de forma subordinada a buscar uma determinada ninharinha qualquer. E aí essa determinada engenharia pode ser mesmo o dinheiro, existem níveis de insensatos, né, mas como eu falei, é mais fácil de nós entendermos esses níveis mais, bestiais, né, onde a pessoa vive ali realmente como um bicho, e ela está se autodestruindo, mas será que ela não percebe? É claro, não. Você posso responder: "Não, ela não percebe". Por que ela não percebe? Porque ela é burra? Não, não é porque ela é burra, ela tem inteligência suficiente, mais do que suficiente, para entender isso, só que ela não quer entender. Simplesmente é isso. Nós temos a inteligência, mas nós também temos a nossa vontade, nós somos livres, nós podemos utilizar a nossa inteligência ou não. Ninguém obriga você a utilizar a sua inteligência. Você pode estar aqui estudando, é, ou você podia estar fazendo outra coisa qualquer. Quem te impede? Quem te impede? Ninguém te impede, né. E mais do que isso, ninguém pode te obrigar a utilizar a inteligência. Eu posso te obrigar talvez a trabalhar, eu posso talvez até te obrigar a estudar, mas se você faz aquilo de má vontade, você nunca vai entender, você nunca vai aprender. Então, ninguém pode te obrigar a utilizar a sua inteligência. Se você quiser utilizar a sua inteligência, você precisa de livre vontade, parar e considerar as coisas e querer entender a verdade sobre as coisas. E é só quando você faz isso que você passa a ter alguma vida racional. E até o que nós podemos chamar de vida intelectual. E aí você vai começar a viver como um prudente, né? Porque o insensato é aquele que vive buscando aquilo que ele acha que é o certo, aquilo que ele acha que é gostoso, né? Mas o prudente, pelo contrário, o prudente, ele, como diz a escritura, o insensato, né? Ele vai por aí, pisa no buraco, não sabe nem onde é que está pisando. Mas o prudente, ele olha bem onde pisa, né, ele vê onde é que ele está colocando o seu pé a cada instante, porque tudo ele sabe que se ele não considera, se ele não orienta as suas ações com a sua inteligência, ele vai cair, ele vai quebrar a cara, as coisas vão dar errada, porque tudo nessa vida precisa de uma ordem, e quem coloca ordem nas coisas é a inteligência. O próprio Deus é a razão suprema de né, criadora de todas as coisas, e Deus criou tudo conforme uma razão sublime, né, bela, maravilhosa. Então, tudo é ordenado nesse mundo com a mais perfeita razão, e essa razão ensina, né, para quem quiser entender, para quem quiser parar e pensar um pouquinho, que aqueles que vivem de maneira racional são mais felizes, são mais virtuosos e são mais eficientes e, enfim,
são melhores em tudo, são melhores em tudo, são mais felizes em tudo, são mais bem-sucedidos em tudo. E aqueles que querem viver segundo os seus próprios gostos, que querem viver segundo o seu prazer, o que lhes dá mais prazer, esses são completos fracassados, são insensatos, são loucos, né? E aí, mesmo quando alcançam alguma condição material, alguma coisa desse tipo, continuam vivendo de pecado em pecado, né? E pior, não percebem isso. Então, estão com uma corda no pescoço muito pior que isso, né? É uma coisa triste, hoje em dia as pessoas não têm mais essa noção, mas a gente vê a todo momento. Eu praticamente não vejo notícias, né? Mas pelo menos uma vez por semana o cara tem que dar uma olhada. E a gente vê esses massacres acontecendo, centenas, milhares de pessoas morrendo, às vezes, assim, numa noite, assassinadas todas ali, muitas vezes no ato mesmo de estarem cometendo um pecado mortal, né? Ou pelo menos em estado de pecado mortal, e se vocês sabem a calamidade que é isso, né? O sofrimento, muitas vezes você está vendo ali, sei lá, um vídeo, uma foto daqueles corpos atirados no chão, e as pessoas se compadecem somente com aquilo, né? E ainda tomam essas pessoas como pobrezinhas, como vítimas, mas não sabem que aquilo muitas vezes é um castigo que elas estão recebendo e que é simplesmente o início de todo o mal que elas, na verdade, estão sofrendo agora no inferno, né? Que grande maioria dessas almas saem dali direto para o inferno. Então, é assim que vivem os insensatos. Os insensatos, eles não sabem para onde vão. Eles são loucos, absolutamente cegos, porque eles não usam a inteligência. Não é porque eles não poderiam, eles poderiam entender muito bem que eles estão num péssimo caminho, numa vida muito ruim, e estão se ferrando, né, o tempo todo. Eles são a causa da própria ruína, mas eles não percebem isso. Por quê? Porque eles não querem utilizar a inteligência. Então, é absolutamente imprescindível para a vida humana, e sobretudo para a vida católica, utilizar a nossa razão, utilizar a nossa inteligência, porque Deus nos deu essa faculdade para ser utilizada, e é só quando nós utilizamos ela a cada passo e a cada instante que nós vivemos de maneira prudente, que é a primeira das virtudes cardeais. Depois a gente vai estudar sobre a prudência, sobre todas as virtudes, vocês vão entender que não existe uma vida católica sem a virtude da prudência, e não existe a virtude da prudência sem o estudo, né? Porque nós não nascemos sabendo as coisas, pelo contrário, a gente aprende tudo errado, a gente passou por uma escola que ensinou tudo errado, na nossa família muitas vezes a gente aprendeu tudo errado, a sociedade formou, queira ou não queira, em nós hábitos, maus hábitos intelectuais, maus gostos, né? Que corrompem completamente a nossa forma de agir, a nossa forma de entender a realidade. Nós precisamos, o remédio para tudo isso, o que é? É o estudo, não tem outra solução. O remédio para tudo isso é o estudo, tá? Talvez algumas pessoas vão receber uma graça especial e Deus vai infundir nelas um conhecimento, né, como fez com Santo Inácio de Loyola, muito interessante, que Santo Inácio de Loyola, quando se converteu, ele foi simplesmente viver como um mendigo, largado por aí, nem cortava a barba, nem o cabelo, nem as unhas, e Deus lhe infundiu grandíssimos conhecimentos, né? Mesmo assim, depois, quando ele entendeu que Deus queria que ele fosse um sacerdote e que ele fundasse a ordem dos jesuítas, que depois foi um grande modelo, né, justamente de professores, né? Era uma grande ordem intelectual. Santo Inácio de Loyola, ali, que havia recebido diversas luzes de Deus e diversos conhecimentos infusos, foi para a universidade, né? Mendigava, né, para conseguir o dinheiro e pagar lá os seus estudos, né? Então, fez todo o curso completo. Embora muitas das coisas que ele aprendeu ali, ele já soubesse, às vezes talvez entendesse até de forma melhor, né? Ele mesmo disse, né? As coisas que eu aprendi lá na universidade, coisas boas e tal, embora algumas eram sem fundamento, enfim, porque ele já tinha recebido um conhecimento superior já do próprio Deus, mas ele sabia da importância que um sacerdote tem de estudar, e não só um sacerdote. Sobretudo hoje, que nós somos tão carentes de bons sacerdotes, nós precisamos, mais do que nunca, de um estudo ordenado e profundo. Então, isso que acontece com o insensato, né, que vive como um bicho doido por aí, que não tem razão, não é capaz de entender e conhecer as coisas mais óbvias, acontece, dadas as proporções, evidentemente,
com aquele católico que não estuda, que aprende a doutrina de forma superficial, né? Porque ele vai entender as coisas de forma muito rasa, né? Quantas pessoas fizeram catecismo aí, sei lá, em 5, 10 aulas, que seja um ano de catecismo, que seja um ano, mas depois nunca mais parou para pensar nisso, né? Quando que você consegue entender algo dessa profundidade simplesmente ouvindo sobre aquilo ou lendo uma vez, que sejam duas, que sejam três? Não, é preciso uma vida inteira meditando nessas coisas. É como se fosse, vocês já viram, não tem aqueles nerds e eles passam a vida inteira comentando e discutindo sobre, sei lá, um assunto qualquer, sei lá, cartas do Yu-Gi-Oh, não sei. E cada vez eles descobrem coisas novas sobre cartas do Yu-Gi-Oh! E eles conversam sobre aquilo. Então, é a mesma, muito mais é assim com as verdades que Deus quer que a gente conheça, né? Então, quando você se aplica a entender essas coisas, você lê lá nas escrituras, você vê que você está vivendo a mesma vida que aquela pessoa, porque você está buscando entender a mesma coisa que ela. E quando você tem essa identificação, o que você é capaz de conhecer e aprender e absorver da doutrina católica é algo que realmente não é acessível às pessoas que não se dedicam dessa maneira, né? Realmente não é assim, tá? E você vê isso com muita clareza quando você estuda a vida dos santos, né? Se você estudar a vida de qualquer santo, com raras exceções, você vai ver que na grande maioria os santos eram muito estudiosos, né? Todo mundo fala de Santo Antônio, mas não sabe que Santo Antônio era muito estudioso, muito dedicado aos estudos, né? Que num dos seus momentos onde ele de recolhimento, um dos grandes motivos foi justamente ele se recolheu para estudar melhor as Sagradas Escrituras, evidentemente também para viver uma vida ascética e fazer modificações, é claro, nada disso está separado, nada, uma coisa não exclui a outra. As pessoas acham que não, eu vou ter vida ativa, não, eu sou mais voltado à vida ativa, não sou voltado à vida contemplativa, então não preciso estudar, não. Você precisa estudar para você poder ter uma vida ativa decente. Da mesma forma, aquele que tem uma vida contemplativa também precisa de uma vida ativa. Não é possível que você nunca vá realizar nenhum trabalho, não vai fazer nada. Você vai ficar o dia inteiro sentado, lendo, rezando, meditando, não vai fazer mais nada da vida. É claro que as coisas não são assim. Então, as coisas, essas realidades, elas se interpretam. É só uma questão de proporção. Uns têm mais aptidão para estudar mais, rezar mais, meditar mais, e talvez entender coisas um pouco mais elevadas que os outros talvez não consigam compreender. Mas eles ainda precisam compreender muita coisa que outro também compreende, né? Porém, ele vai se dedicar mais a uma vida ativa, vai, né, realizar atos mais heróicos, no sentido de coragem, por exemplo, um soldado, né? Mas um bom soldado tem que ser um soldado inteligente, um soldado que utiliza a sua inteligência e que busca o conhecimento. Então é por isso que Dom Marcelo Lefebvre dizia: aqueles que não estudarem se tornarão traidores. E por que eles vão se tornar traidores? Porque eles não entendem o que eles estão fazendo. Eles vivem como os insensatos. Eles até às vezes têm boa intenção, mas quando acontece algo, por exemplo, como o Concílio Vaticano II, a maioria acaba ficando do lado errado. Por que aconteceu o Concílio Vaticano II? Será que é porque as pessoas eram más? Sim, muitas pessoas lá eram más, com certeza, muitas pessoas eram más. Mas não tenham dúvida, mesmo se elas fossem más e elas tivessem o verdadeiro conhecimento da doutrina católica, elas não teriam aceitado aquilo. Nem que fosse por orgulho, nem que fosse para dizer, ó, você não sabe porcaria nenhuma, e ir lá e mostrar que ele estava certo e mostrar que o outro está errado, e por orgulho e por vaidade, nem que fosse por isso. Ele iria dizer qual é a doutrina verdadeira e que aquilo que estava sendo ensinado não poderia ser ensinado, né? Então, por que aconteceu o Concílio Vaticano II? Aconteceu o Concílio Vaticano II porque os padres, porque os bispos, os arcebispos, os cardeais e mesmo o Papa não estudavam, né? Ou ao menos não estudavam aquilo que deveriam estudar, né? Não tinham mais o amor à verdade, não tinham o amor à verdadeira sabedoria, não queriam mais saber dessas coisas, queriam saber daquilo que estava acontecendo no mundo afora, né? A televisão, o rádio, né? Os jogos esportivos e mais não sei que outras bobagens. Então eles utilizavam essa inteligência para conhecer essas coisas e não para conhecer aquilo que era de, sobretudo no caso deles, né, eminente dever deles conhecerem. Então, eles não sabiam essas coisas, e aí quando lá estavam lá falando de
de coisas tão óbvias hoje, a gente olha para aquilo, não é como é possível que essas pessoas não tenham visto essas coisas tá tão evidente, tão claro que tá errado isso, né? Como é que elas não perceberam, por exemplo, que esses caras estão querendo interpretar a fé católica com base numa filosofia subjetivista? Como é possível que ninguém se levantou, né? Ou tão poucos, como o Dom Marcelo Lefebvre, se levantaram para dizer: vocês estão loucos, vocês estão errados, vocês estão. Isso não é aceitável de maneira alguma, né? E não fica só nos erros da doutrina católica, como eu disse, acabei de falar, filosofia subjetivista. Quem é a pessoa com o mínimo de bom senso que não sabe que isso é errado? Que não sabe que as coisas, que o mundo não funciona dessa forma? Pois esses caras não entenderam isso, né? Pessoas que foram formadas, enfim. Da mesma forma, diversos erros de lógica e coisas as mais básicas, que sobretudo quem tem uma formação intelectual não jamais poderia ter caído, né? Mas eles caíram e foi por ignorância. E essa ignorância é fruto, sem dúvida, da sua maldade, da sua negligência, porque eles se interessaram por coisas que não deveriam se interessar, porque eles deram mais valor a coisas que, na verdade, não tinham valor. Então, por isso mesmo, eles repugnaram o senso comum, foram superficiais, né? E por isso eles se tornaram traidores. E nós todos estamos correndo esse mesmo risco de continuarmos sendo superficiais. Se a gente for superficial, talvez a gente continue dando ouvidos ao padre certo. Talvez a gente continue ligados a uma corrente doutrinal correta. Mas nas nossas vidas nós não estaremos realmente seguindo aquilo que deveria ser seguido. Nós não estaremos educando os nossos filhos como nós deveríamos educar. Nós não estaremos, enfim, vivendo de verdade como católicos. Nós não estaremos, porque ele nem sabe como fazer isso. Ele não para entender isso. Não para se perguntar sobre como é que nós fazemos isso. Então a gente vive, como eu lembro acho que vocês, não sei se vocês sabem, e pelos anos, acho que foi início da década de 80, talvez no final da década de 70, teve aqui no Brasil, né, outros lugares foi um pouco antes, mas aqui no Brasil foi mais ou menos por essa época que eu tenho lembrança, que é o movimento punk, né? E aí teve um filme que foi lançado na época, um filme chamado The Warriors. Aí o pessoal foi no cinema, assistiu aquele filme, né? Era uma febre, todo mundo tinha que assistir o filme. E aquele filme pregava lá, fazia apologia de brigas entre gangues, né? E aí a juventude, com a cabeça vazia, sem o mínimo conhecimento da realidade, viu aquilo e, poxa, olha que coisa legal, isso aqui é o que a gente tem que fazer. E aí saíram por aí, usando roupas extravagantes, né? Se juntando em grupos e começando a descer a porrada um no outro. E aí começou, no meio disso, se difundiu a moda dos punks, né? Porque era uma coisa tão estulta quanto, né? E aí eu lembro que eu lembro, tá? Não como se eu tivesse vivido naquela época, por favor. Eu sei porque eu estudei isso. Então, houve uma reportagem na época do Fantástico, e bastou uma reportagem para acabar com tudo aquilo. Uma reportagem. Por quê? O que os repórteres fizeram de tão extraordinário? Eles saíam nesses locais e iam perguntando primeiro eles iam mostrando todo tipo de barbaridade que acontecia lá, né? Dizer, ó, punk ia ser isso aqui, ia fazer essas maluquices aqui, beber até encher a cara e cair, usar drogas, coisa do tipo. E eles perguntavam para eles, o que é ser punk? Você é punk, você vem pra cá, faz isso tudo que você faz, você fica aqui levando porrada, batendo nos outros. Por quê? Por que você faz isso? E ninguém sabia responder. Ninguém sabia o motivo. Simplesmente eles foram tomados, inflamados por uma emoção, por uma paixão, provavelmente quando assistiram aquele filme, e nós temos que viver dessa forma, nós temos que ser assim. Ser assim é legal, vamos viver assim. E foram viver dessa forma, né? E aí, quando perguntavam, ninguém sabia. E muitos até ficavam bravos, né? Perguntavam, como assim você está me perguntando isso e tal? E, enfim, no dia seguinte, após a reportagem do Fantástico, havia acabado o movimento punk no Brasil, graças a Deus. Mas tudo isso para dizer que muitos católicos vivem dessa forma, né?
Ele é tomado por uma emoção, né, viver certas coisas é bonito, claro, muitas vezes até a inspiração de Deus, né, evidentemente, levando ele para uma coisa muito boa, dizendo: "Olha, eh, siga, viva como essa pessoa, né, viva dessa forma, siga esse exemplo". E as pessoas então começam a viver assim: "Ah, tem que ir na missa, tem que, rezar e tal". Mas, se você perguntar: "Ah, mas o que você está fazendo de fato? O que é ser católico?", muitas pessoas não vão saber responder, né, ou vão ter simplesmente respostas vagas, respostas prontas que ela ouviu em algum lugar, mas ela não medita naquilo de fato. Ela não tem, uma meditação profunda sobre aquele assunto, né. Então, nós, se quisermos ser realmente católicos, e se alguém nos perguntar: "O que você é católico? O que um católico faz?", o católico faz, o católico quer ser santo. O católico quer se unir a Deus de todo modo, né, ele quer a sua união com Jesus Cristo a qualquer custo, né, não importa o que ele tenha de enfrentar. E isso em todas as coisas, em toda a nossa vida. Então, aquele que não entendeu que ser católico é, sobretudo, se aplicar e querer ser santo, não entendeu nada, né. E para nós sermos santos, né, nós temos que viver como santos. E viver como santo significa viver como santo em tudo que nós fazemos, em absolutamente tudo, 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 tudo que a gente faz. E como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou entender, como eu lavo a louça como um santo, como eu convivo com a minha esposa como um santo, como eu faço, enfim, tudo que eu tenho que fazer ao longo do meu dia, como que eu cumpro os meus deveres e quais são os meus deveres, que profissão eu deveria ter, enfim, tudo isso tá ligado, né. E tudo isso é respondido por meio do estudo e da meditação, né. Primeiro, o estudo das primeiras coisas, que são as verdades reveladas por Deus, os primeiros princípios, depois o estudo de outras coisas mais profundas, aí nós temos a filosofia, nós temos até as outras ciências que vão nos ajudar nisso, né. Mas é o seguinte, por que que as pessoas não chegam a esse conhecimento? Por que que as pessoas não entendem como é que se lava a louça como santo? Por que que as pessoas não entendem, enfim, como se vive isso? Por quê? Não é que falte o ensino, não é que isso não esteja escrito em algum lugar. Na verdade, isso está escrito. Está escrito no catecismo, está escrito na Bíblia, está escrito na vida dos santos, nos diversos livros que eles escreveram e assim por diante. Só que é o seguinte, você não vai entender isso. Você não vai entender se você não parar para meditar, se você não se aplicar a querer entender isso de verdade. Porque é o seguinte, existe uma barreira na realidade entre essas verdades e a nossa inteligência. Então, o que que é o fácil de entender? O que que você não precisa esforço para entender? É para viver como um insensato, né. Para você entender que comer churrasco é uma coisa boa, você não precisa parar para pensar, né, ficar meditando para saber entender que comer churrasco é bom, que comer sorvete é bom. Você não precisa, é isso. Você não precisa meditar, ter uma vida intelectual para você, hã, perdão, deve estar fazendo barulho aí, né. Para você não precisa meditar para você descobrir que, olha, eh, trabalhar é uma coisa cansativa e é mais prazeroso ficar sem trabalhar, ficar deitado no sofá dá mais prazer físico, né, do que ir trabalhar, do que pegar no cabo de uma enxada e carpir, né. Você não precisa pensar muito sobre isso. Você precisa, pelo contrário, muita meditação para entender, olha, não importa, o quanto eu sofra, não importa que que seja dolorido, que seja cansativo, que seja exaustivo, que seja humilhante, mas tem certas coisas que eu devo fazer. Então, para você entender por que que você deve ser humilde e como você vai ser realmente humilde, para você entender por que que você deve ser prudente, o que é ser prudente e como você vai ser prudente e coisas desse tipo, você precisa muito tempo pensando sobre isso. Você precisa remoer isso na sua cabeça muitas vezes. Você precisa buscar a ajuda de outras pessoas que já pensaram muito sobre esse assunto
e que talvez tenham escrito, deixado alguma coisa sobre isso. Você vai ler o que escreveram os doutores da igreja, você vai ler o que escreveram os santos, enfim, o que escreveram os filósofos até. E aí você vai começar aos pouquinhos entendendo essas coisas. Isso tudo leva muito tempo e muito trabalho. Mas é algo que vai sendo construído aos poucos, é como um edifício interior que a gente vai construindo. Por meio, tudo isso sempre por meio do estudo, né? Do estudo e da meditação. Não basta eu ler as coisas, não basta fazer simplesmente uma leitura, e eu não digo nem uma leitura corrida, mas se eu simplesmente ler, claro, eu vou absorver alguma coisa, vai ser melhor do que nada. Mas se você quiser realmente entender, você precisa ler e meditar. Você precisa ler e buscar conhecer e olhar aquelas coisas na realidade. E aí muitas vezes você vai ter que sair, procurar outras pessoas, enfim, que possam te ajudar naquilo, mas você precisa meditar. É só através da meditação que nós vamos chegar a esses conhecimentos, tá? Porque existe de fato uma barreira entre isso, né? Acho que foi ontem ou hoje eu estava lendo São Tomás de Aquino, ele estava lá fazendo uma comparação entre as cerimônias do Antigo Testamento, e um dos símbolos que ele apontava era justamente a de que eles sacrificavam certos animais, né? E entre esses animais estavam lá, por exemplo, os animais ruminantes, né? E ele dizia o motivo por que eles sacrificavam esses animais, não outros. É porque nós precisamos, ah, nós precisamos ruminar as verdades, né? O sábio, ele precisa pensar naquilo e ruminar, como a vaca ela mastiga várias vezes o mesmo alimento para conseguir fazer a digestão, nós precisamos também fazer essa meditação para conseguir como que adentrar esse véu, né, desses conceitos que simplesmente nos são dados, sim, como a gente acabou de ver aqui, o insensato, o prudente, enfim, nós precisamos meditar e pensar muito sobre isso, né, para poder entender. Então, da mesma forma, é claro, é muito bom, é muito útil lermos, é muito bom, é muito útil nós termos uma aula como essa, é muito bom, mas depois que eu terminar a aula, eu preciso parar e pensar, eu preciso meditar. Será que as coisas são assim mesmo? Esse cara me falou um monte de coisa, mas será que eu enxergo isso na minha vida? Onde é que eu vejo isso acontecendo? E aí você, pela sua própria inteligência, pelas suas próprias razões, conseguir olhar para o mundo real e chegar ao conhecimento dessas coisas. Como Santo Agostinho dizia, né? Olha, não se dê por satisfeito, não pense que entendeu alguma coisa quando você simplesmente concorda com algo que eu disse, né? Ou quando você simplesmente entende de modo mais superficial aquilo que eu falei. Só se dê por satisfeito, só saiba que você só entendeu algo que eu falei quando você mesmo é capaz de demonstrar aquilo. Significa que você perfez o mesmo caminho que Santo Agostinho fez. Então, esse é o recado dessa aula, né? Nós somos seres racionais, recebemos a razão de Deus, Deus quer que nós utilizemos a nossa inteligência. E viver de acordo com a fé é viver de forma racional, é viver buscando aprimorar a nossa razão e utilizando a nossa razão a cada momento. Porque senão a gente vai cair naquela ideia que hoje em dia se tem muito, sentimentalista, né, nova era, de uma espiritualidade, de uma transcendência que nada mais é do que uma baboseira, né, uma perda de tempo, uma fábula. Por que é uma fábula? Porque não é uma espiritualidade vivida conforme a razão, né? Se a gente parar para meditar isso aqui que eu vou falar, a gente parar para pensar nisso de verdade, vocês vão entender que a vida intelectual, entendida no seu correto sentido, ela é a própria vida espiritual. Porque é na vida da nossa alma, o que existe de espiritual? Parem para se perguntar, talvez muitas pessoas fiquem assim, como assim, tá falando? Não, mas parem para pensar o que significa ser espiritual, né? O que nós temos em nós de espiritual, né? Porque as pessoas não entendem isso, elas acabam caindo nessa bobagem de que existe alma, né, e existe corpo, alma e espírito. Como assim existe corpo, alma e espírito? O que é espírito? Existe corpo e alma, porque a alma é o próprio espírito. A vida espiritual, ela é a vida intelectual. É claro que hoje em dia as pessoas fizeram como que uma divisão, e elas dizem, tem aqui vida intelectual, tem a pessoa que fica lá, sei lá, lendo Dostoiévski, e isso é a vida intelectual, eles chamam de vida intelectual, isso não é vida intelectual.
Então, pelo menos a vida intelectual não se resume somente a isso. Isso é a parte mais baixa dela, né? E aí tem a vida espiritual, né? Porque a gente tem, claro, uma certa necessidade de dividir as coisas para entender melhor. Mas entendam que essas duas coisas não são separadas, nem são separáveis, né? Porque quando eu entendo a verdade, por exemplo, a verdade que a fé me ensina, eu estou iluminando a minha inteligência. E a minha inteligência passa a funcionar de uma determinada forma. Se eu paro para meditar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é isso? Eu estou usando a minha inteligência para pensar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E vida espiritual é isso. E vida intelectual é a mesma coisa. Então, não existe uma divisão propriamente dita, né? A gente divide as coisas como em matérias para entender melhor, mas no fundo, essas duas coisas estão juntas, né? E assim como a gente entende melhor as verdades da fé, melhor a gente vai utilizar a nossa inteligência. E utilizando a nossa inteligência, nós vamos fortalecer a nossa fé e assim por diante. Então, a vida espiritual, propriamente, ela é uma vida absolutamente racional, e racional aqui entendida no verdadeiro sentido, não nesse sentido, como eu falei, iluminista, né? Mas no sentido verdadeiramente católico da palavra. Racional como São Tomás de Aquino foi racional, racional como Santo Agostinho foi racional, e como todos os outros santos foram racionais. Então, nós não podemos cair nessa noção sentimentalista, tá? Não existe nada fora da matéria que não seja intelecto, que não seja intelectual. Não existe nada disso. Então, não existe corpo, alma e espírito. Não. Existe corpo, existe a nossa inteligência. Nossa alma é a nossa inteligência. Tá? Então, nós, para termos uma vida espiritual, precisamos ter uma vida conforme a razão. E é isso que eu convido você a fazer aqui no nosso catecismo, tá? Então, como eu disse, a verdade revelada é uma fonte de inesgotável sabedoria. Com certeza a gente não vai conseguir chegar até o fim disso, com certeza não vai extrair tudo, mas nós vamos dar o nosso melhor, tá? Então, o nosso curso será ministrado de forma ao vivo, como foi dado nessa aula aqui. Serão, como eu disse, mais de 42 aulas, os conteúdos mais ou menos nessa extensão. Aqui foi um pouco mais de 1 hora. E será então toda quinta-feira, às 8h30. E depois que as aulas forem transmitidas ao vivo, vocês poderão participar das aulas ao vivo, embora somente essa aula foi aberta a todo o público, tá? As próximas aulas, para você ter acesso, você precisa acessar a nossa plataforma. Eu convido você a conhecer a Escola Santa Cruz. Lá nós temos diversos cursos, né, de filosofia, inclusive o meu curso de filosofia em breve vai estar lá também, mas tem de outros professores, enfim, diversos assuntos lá para vocês desenvolverem, e também o nosso catecismo, tá bom? Então, se vocês têm alguma pergunta, por favor, utilizem esse tempo. Obrigado, professor Norton. Salve Maria, Deus seja louvado por essa formação. Muito obrigado, Luiz Carlos. Não sei se é o Padre Carlos, mas... Então aqui, ó, a pessoa disse, ó, Elizabeth Oliveira, eu não fui criado em ambiente com disciplina, nunca gostei de estudar. A única leitura e estudo que me interessa é a palavra de Deus. Então, tudo isso é absolutamente essencial, né? Para estudar já requer disciplina, né? A gente precisa ter disciplina para poder parar e estudar. E para entender justamente a palavra de Deus, né, a gente precisa do estudo, né? Então, um dos erros, não sei se os protestantes cometem muito, né? Eu já conversei com um protestante, falou, não, aqui a gente não quer saber de estudar as outras coisas, não, ele não é recomendado que a gente estude outros assuntos, a gente só quer estudar só a Bíblia, mas se você não aprendeu certos fundamentos da razão humana, da própria linguagem humana, como é que você vai entender o que está escrito na Bíblia, né? Nós temos um caminho a ser percorrido, você não sai por aí já entendendo tudo, vou ler a Bíblia. Não, peraí, quem escreveu a Bíblia foi Deus. Deus é absolutamente simples, embora as verdades sejam simples e óbvias, para nós é muito difícil entender, né? E a gente vai com certeza fazer confusão. Então, não basta eu pegar, vou ler a Bíblia aqui
Não, se você fizer a Bíblia, você vai ser enganado. Como eu falei, aquele cara que ficava rezando o texto lá todo dia, lá, recebendo mensagens e revelações da era do demônio, o demônio vai te enganar, você lendo a Bíblia também, porque você não sabe, você é ignorante, não sabe as coisas que você está lendo, você não entende o que significa essa palavra. Você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E aí você tira uma conclusão dali e vai viver conforme aquilo, vivendo algo completamente errado. E ainda por cima dizendo que Deus mandou você fazer aquilo. Muitas vezes até dizendo, não, eu fui inspirado por Deus fazer aquilo. Foi inspirado coisa nenhuma, meu amigo. Deus ensinou, sei lá, num dos 10 mandamentos lá que não deveria fazer isso, e você está falando que foi inspirado por Deus para fazer isso. Não, não é assim. A gente precisa ser prudentes, agir de forma racional. E aqui que a nossa inteligência mostra, olha, a gente nasce como uma criança que não sabe nada, a gente aprende a falar com os nossos pais, e a gente até hoje está aprendendo a falar, né? Volta e meio o cara aprende uma palavra nova, e enfim, tá aprendendo a se expressar melhor. Quanto mais a entender algo que uma pessoa mais inteligente do que nós está falando, né? Então, a gente precisa de outros de estudos intermediários para nos desenvolvermos e poder entender melhor os conteúdos do próprio catecismo, né? E aquilo que está na Sagrada Escritura. Justamente isso aqui é uma das propostas desse catecismo, tá? É que nós a gente não vai partir direto lá para as coisas mais altas, a gente vai ter ali o que é ensinado por São Pio X, mas basear, né, fundamentar o caminho até lá para que fique claro para as pessoas, aí você realmente entenda do que se trata. Tá bom, acho que é isso. Bom, Padre Carlos, salve Maria, grande prazer ter você aqui. Bom, é isso, meus amigos, muito obrigado. Bom, peraí. Deixa eu ver se não tem no... Sei que tem os comentários na plataforma. Só mais um instantinho aqui, deixa eu só verificar, tá, porque o pessoal pode ter comentado dentro da própria plataforma, havia esquecido. Então vocês assistiram aqui alguns direto no YouTube, outros assistiram pela plataforma. Bom, não tem nenhuma dúvida aqui também. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Vejo vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.